Nós hoje vamos falar sobre a excelência da palavra e o texto que nos está proposto se encontra no livro dos Provérbios, no capítulo de número 2. E o texto diz assim, nós vamos ler só do verso 1 ao verso 7. Filho meu, se aceitares as minhas palavras e esconderes contigo os meus mandamentos, para fazeres atento à sabedoria o teu ouvido, e para inclinares o coração ao entendimento, e se clamares por inteligência e por entendimento alçares a voz, se buscares a sabedoria como a prata e como a tesouro escondido a procurares, então entenderás o temor do Senhor e acharás o conhecimento de Deus, porque o Senhor dá a sabedoria, e da sua boca vem a inteligência e o entendimento. Ele reserva a verdadeira sabedoria para os retos, é escudo para os que caminham na sinceridade. Amém. Nós estamos nos aproximando do mês de outubro, e o mês de outubro, para nós, de tradição reformada, ele é muito importante, porque é o mês que nós comemoramos a Reforma Protestante. Em 31 de outubro de 1517, um monge se aproxima das portas da Catedral de Wittenberg, trazendo consigo alguns pergaminhos com 95 teses, as quais ele não queria que acontecesse esse boom que aconteceu, mas apenas que houvessem discussões teológicas, como era costume de se fazer na época. E Deus apropriou-se desse momento para trazer um dos maiores momentos de avivamento e de retorno às Escrituras de toda a história da igreja. Nós, agora no mês de outubro, estaremos comemorando a Reforma Protestante. E aqui na nossa igreja, com a bênção de Deus, a direção do nosso pastor e do conselho, nós estaremos tratando a respeito dos solas da Reforma Protestante. As 5 solas: sola Scriptura, sola gratia, sola fide, solo Christus e soli Deo gloria. Nós estaremos falando a respeito desses 5 solas que são parte do arcabouço teológico de uma igreja que se diz reformada, presbiteriana. É um retorno às Escrituras. O maior clamor da igreja na época de Lutero, e até antes da época de Lutero, se nós formos ver, desde os idos de 1200, 1300, com reformadores tais quais um homem chamado Jerônimo Savonarola, eles já eram precursores desta reforma. John Huss, chamado de o Ganso, que 100 anos antes desse evento, ele sendo quito daquilo, em detrimento da observância das Escrituras. E é por causa disso que agora em outubro nós estaremos falando a respeito disso com mais ênfase, de forma mais enfática. E nesta noite nós vamos estar falando um pouco sobre a excelência das Escrituras em nossa vida. E não há um texto tão apropriado quanto, há outros também, mas hoje esse texto de Provérbios no capítulo 2 vem muito de encontro a essa nossa necessidade, porque se nós queremos ler um livro que nos traga sabedoria, que nos revele a forma de Deus se apresentar na sabedoria, no conhecimento, esse livro é o livro de Provérbios. O livro de Provérbios, ele nos revela a importância da palavra de Deus. Este livro foi escrito por várias pessoas. Não é o livro, apesar de nós falarmos Provérbios de Salomão, esse livro não foi escrito apenas por Salomão. Pelo menos 3 são citados no livro de Provérbios, que são escritores desse livro. O próprio Salomão, um outro homem chamado Agur, e um outro homem chamado, deixe-me ver aqui, Lemuel. Esses 3 homens fazem parte de uma coletânea de escritores que compõem o livro de Provérbios. Este livro faz parte do grupo de sabedoria, dos livros de sabedoria, livros sapienciais da nação de Israel. E ele pode ser dividido, segundo a maioria dos comentaristas, em 10 seções, que vai desde a sua introdução
no capítulo 1, do verso 1 ao 7, até o conhecido abecedário da esposa excelente, que se encontra no capítulo 31, do verso 10 ao 31. Este livro também pode ser dividido em 4 tomos, ou 4 livros menores. Do capítulo 1 ao capítulo 9, nós podemos dividir neste primeiro livro as instruções sobre a sabedoria, onde a sabedoria é praticamente personificada, onde ela é tratada praticamente como uma pessoa, como um ser. O segundo livro seria do capítulo 10 ao 22, que fala a respeito dos provérbios, agora sim, provérbios de Salomão. O terceiro livro, do capítulo 22 ao 24, são admoestações de um mestre ao seu aluno. E do 25 em diante, volta novamente os provérbios de Salomão, e agora as palavras de Agur e as palavras de Samuel, o de Lemuel. O objetivo desse livro realmente é fazer com que o leitor deste livro perceba a necessidade que o homem tem de se aproximar da Escritura, de se aproximar na palavra de Deus. E no capítulo 2, especificamente, é revelado o que acontece com uma pessoa que se aproxima das Escrituras. Então vamos lá para o capítulo 2. A partir do verso 7, nós encontramos que aquele homem que se aproxima das Escrituras, ele terá essa palavra como escudo, ela será escudo para os que caminham na sinceridade. No verso 8, se revela como aquela palavra que guarda as veredas e o caminho daqueles que se aproximam da Escritura. No verso 11, diz que aquele que se aproxima, ele é conservado. No verso 12, diz que aquele que se aproxima, ele é livre do mal, do caminho mau e do homem que diz coisas perversas. No versículo 13, 14 e 15, aquele que se aproxima das Escrituras, ele tem o seu caminho livre das trevas, dos que se alegram a fazer o mal e dos que seguem veredas tortuosas. Aquele que se aproxima da palavra, no verso 16, ele é liberto da mulher adúltera. No verso 17, aquele que se aproxima das Escrituras, ele não se esquecerá da sua aliança com Deus. No verso 18, aquele que se aproxima das Escrituras, ele terá a sua casa livre, aquela casa que se inclina para a morte, e do reino da sombra da morte. No verso 21, aquele que se aproxima da Escritura, ele habita e permanece na terra, em detrimento daquele que não se aproxima, e é revelado no verso 22, que serão eliminados e desarraigados do mundo. O que o escritor do livro de Provérbios está querendo fazer com que o seu leitor saiba é que quanto mais ele se aproximar da Escritura, menos desgraça, derrota, desastres acontecerão em sua vida. E quanto mais distante ele se manter das Escrituras, mais aberto a ataques de Satanás ele estará. Quanto mais próximos das Escrituras andarmos, mas que se aproximam das Escrituras, como então nós podemos ter uma vida cercada de tantas bênçãos? E aqui nós vamos começar com as nossas divisões neste nosso singelo sermão que queremos compartilhar com os irmãos essa noite. O que fazer para ter a nossa vida de acordo com o que está escrito em Provérbios 2? O que fazer para ter a nossa vida, como eu disse aqui anteriormente, tendo um escudo, sendo guardada de caminhos maus, sendo conservada, sendo livre de homens que dizem coisas perversas? O que fazer para ter nossa vida livre de caminho de trevas, de mulheres adúlteras, de nos esquecer da aliança com Deus? O que fazer para ter a nossa vida e a nossa casa liberta da morte e do reino da sombra da morte? O que fazer para ter a nossa vida fincada nesta terra e não ser arrancada, eliminada e desarraigada? O texto nos mostra o que nós precisamos fazer. E está aqui no verso 1, a primeira parte. Em primeiro lugar, diz aqui: filho meu, se aceitares as minhas palavras
e esconderes contigo os meus mandamentos. Perceba que o escritor deste livro, ele faz questão de dizer que o que deve ser guardado e aceito são as minhas palavras e os meus mandamentos. Se você deve guardar alguma coisa, seja as minhas palavras e os meus mandamentos. Isso é muito diferente de palavras e pensamentos que escolhemos ouvir. Palavras e pensamentos que são agradáveis aos nossos ouvidos. Palavras e pensamentos que são agradáveis ao nosso ego, ao nosso desejo, à nossa volúpia. Palavras e pensamentos que são agradáveis ao nosso coração. Não é isso que o texto diz. O texto diz: filho meu, se aceitares as minhas palavras e os meus mandamentos, são as palavras e os mandamentos de Deus, e não aqueles que nós escolhemos aceitar. E que palavras são essas que nós devemos aceitar esta noite? É a palavra que aparece no Salmo 119, verso 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Que palavra é esta que nós devemos aceitar esta noite? É a palavra que aparece em Mateus 7, 24. O céu e a terra passarão, mas a minha palavra não há de passar, disse Jesus. Que palavra é essa que nós devemos aceitar esta noite? É a palavra que aparece em Mateus 4:4, que diz: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus, diz o Senhor. Que palavra é essa que nós devemos aceitar? É a palavra revelada em Hebreus capítulo 1, verso 3, que diz que o Senhor sustenta todas as coisas pelo poder da sua palavra. Que palavra é essa que nós devemos aceitar essa noite? É a palavra que aparece em Provérbios capítulo 30, verso 5, que ela é escudo para aqueles que esperam em Deus. Qual é a palavra que nós devemos aceitar essa noite? É a palavra que aparece em João capítulo 15, verso 3. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado, disse Jesus. Qual é a palavra que eu devo aceitar esta noite? É a palavra que aparece em Jeremias 23, 29. Eu amo esse versículo, quando Jeremias diz, o Senhor falando a ele: não é a minha palavra como um fogo, diz o Senhor, e como um martelo que esmiuça a pedra? Essa é a palavra que deve ser aceita por nós diante de Deus esta noite. Não é a palavra que eu escolho, não é a palavra que eu decido ouvir, não é a palavra que não me confronta, não é a palavra que não me exorta, não é a palavra que não me admoesta, não, é a palavra de Deus como ela é. Não é sonho, não é visão, ainda que eu respeite essas coisas, mas nada disso está em pé de igualdade com as Escrituras. Mas eu tive uma revelação, está em pé de igualdade das Escrituras? Jamais. Mas eu tive um sonho, um anjo falou comigo, a palavra de Deus diz que não é de se admirar que o próprio Satanás também se transfigura em anjo de luz. Está na Escritura, está na Bíblia, não é experiência, não é a profecia, não é a oração da irmãzinha ou do irmãozinho, não é a palavra que é dita, não é o aconselhamento, não é o retorno, a idade tenra, não são os encontrões, não são momentos que luzes acendem e apagam, onde estamos um pouco na penumbra, onde os sentimentos se afloram. Não, mas eu senti um arrepio. Está de acordo com as Escrituras? Se não estiver de acordo com as Escrituras, ainda que faça chover fogo do céu, seja anátema. O que deve ser aceito por nós,
o que deve ser guardado em nossos corações esta noite, o convite que nos é feito para termos em nossa vida todas essas bênçãos que nós falamos aqui em Provérbios 2, é o aceitar a palavra de Deus da forma como ela se apresenta, da forma como ela é, pura, reta e eficaz. A palavra de Deus é santa, é verdadeira, é pura, é limpa, ela alegra os ossos, ela dá vida ao cansado, ela dá água à boca do viajor, aleluia! Ela levanta o oprimido, ela arranca da depressão o opresso, ela dá alegria àquele que está afundado em tristeza, ela traz luz àquele que está chafurdado em trevas. É a palavra de Deus que deve ser aceita por nós esta noite. Um homem chamado Abraham Lincoln, ele era conhecido porque ele dizia: eu sou um homem de um livro só, e é a palavra de Deus que me orienta. É a palavra, é o livro de capa preta, são as Escrituras, é a Bíblia Sagrada, ela que deve ser aceita em nós, e nós não temos direito de escolher o que podemos e devemos ouvir. Nós não temos direito de dizer às Escrituras: isso aqui eu não como. Coma tudo, abrace tudo, receba tudo. Está nas Escrituras, está aqui, está prescrito aqui nas Sagradas Letras. Aceite isso, esconda contigo os seus mandamentos, pois quando você fizer isso, quando você aceitar essa palavra por completo como ela é, quando você esconder no seu coração a palavra como ela diz, acontecerão as bênçãos que estão previstas no capítulo 2 de Provérbios, na minha e na sua vida. Primeiro, filho meu, se aceitares as minhas palavras e esconderes contigo os meus mandamentos. Segunda parte, verso 2. Para fazeres atento à sabedoria o teu ouvido, e para inclinares o coração ao entendimento. Segunda parte, para ter todas essas bênçãos que estão previstas no capítulo 2 de Provérbios, eu devo ter o meu ouvido atento e o meu coração inclinado para ouvir e para agir de acordo com esta orientação. Quando a palavra de Deus fala: ouve, ó Israel, o famoso Shema, Shema, ó Israel. Esse Shema não é o ouvir apenas de ter capacidade auditiva. Esse Shema é um convite à ação, é um convite a agir. Não adianta nada termos conhecimento das Escrituras e não agirmos de acordo com este conhecimento. Não adianta nada conhecermos por completa a Escritura, de Gênesis a Apocalipse, termos a nossa vida chafurdada dos originais, sabermos a questão de Septuaginta, da Vulgata e o que quer que seja, se isso não se tornar vida em você, nada disso adianta. Não tem virtude alguma. Não há como ser apenas ouvinte da palavra e não praticar. Porque se nós fizermos isso, estamos enganando a nós mesmos. A segunda parte, para nós termos a nossa vida tão abençoada pela excelência da palavra, a primeira é aceitar do jeito que a palavra vem, parar de correr atrás de sonhos, de visões, de revelações, de experiências e retornar à Escritura. A segunda parte é obedecer aquilo que está escrito. Colossenses capítulo 3, verso 16 diz: a palavra de Cristo habite em vós abundantemente,
em toda a sabedoria, ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vosso coração. Na segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, verso 16, essa nós conhecemos mais comumente: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. Se a palavra me corrige, se a palavra me exorta, se a palavra chama minha atenção, se a palavra diz que eu estou errando em algum lugar, a minha atitude deve ser corrigir-me e não lutar contra os aguilhões. Deve ser de aceitar a correção e mudar de vida. Mudar de vida. Deixar de fazer o que se está sendo feito de errado. E passar a buscar a santidade como o Senhor assim deseja que façamos. Quando nós queremos ser abençoados e ter tudo aquilo que é preceituado em Provérbios 2, nós precisamos não apenas aceitar, mas andar de acordo com a Escritura. Obedecer o que está escrito. Obedecer, aceitar a sua exortação e a sua admoestação. Um homem chamado Charles Haddon Spurgeon, que nasceu no ano de 1834 e falece em 1892, ele falou naquela época: chegará o dia em que no lugar dos pastores alimentando as ovelhas, haverá palhaços entretendo os bodes. Ao invés de pastores pregando a palavra, alimentando as ovelhas, haverão palhaços entretendo bodes. Em muitos lugares, e louvado seja Deus porque aqui não, uma palavra como essa não é pregada mais, não é aceita, não se fala mais de santidade, de renúncia, de deixar para trás, de abraçar a cruz e seguir a Cristo. Não, é só: você é um espelho que reflete a imagem do Senhor. Olha que maravilha! São coisas que são trazidas apenas para o nosso elevo, mas para dizer assim: você está errado, você precisa consertar a sua vida. Olha, irmãos, andar ao lado da verdade nesses dias não é fácil. Ser pastor nesses dias, pastor de verdade, não é fácil. Que diz a verdade, que fala, que exorta, que admoesta, que diz: não é assim, não deve ser desse jeito. A igreja de Deus é santa, a igreja de Deus deve ser limpa, é pura. A igreja de Deus, ela é diferente, ela é o sal da terra, ela é a luz do mundo. A igreja de Deus, ela é a coluna e o baluarte da verdade. A igreja de Deus, ela é o que diz, é a que mostra a diferença entre o que é certo e o que é errado. Você quer ter parâmetros de verdade? Olhe para a igreja de Cristo, assim deveria ser. Olhe para a igreja de Deus, olhe para nossas vidas. É como Paulo escrevendo aos Coríntios, no capítulo 11 da sua primeira carta, Paulo diz: sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Você já imaginou um homem dizer: você quer ser um bom cristão? Me imite, faça o que eu faço, viva como eu vivo. Você fala: pastor, mas será que a gente tem condições de viver uma situação como essa? Sim, nós deveríamos viver dessa forma. Vocês não conheceram a Cristo, não andaram com Ele, mas vocês querem saber como Cristo era? Olhem para mim, olhem para a minha vida,
olhem para o jeito que eu trato as coisas, olhem para a minha família, olhem para o meu casamento. Sede meus imitadores, como eu também sou de Cristo. Ande como ele andou. Seja escrutinado pelas Escrituras. E quando isso acontecer, nós teremos realmente as bênçãos que estão previstas em Provérbios 2 na nossa vida. E por último, o que é que nós devemos fazer também para ter isso em nós? Verso 3. E se clamares por inteligência e por entendimento alçares a voz, se buscares a sabedoria como a prata e como a tesouros escondidos a procurares, então entenderás o temor do Senhor e acharás o conhecimento de Deus, porque o Senhor dá sabedoria e da sua boca vem a inteligência e o entendimento. Você quer realmente, se você clamar, se você alçar a sua voz, se você buscar a sabedoria como a prata e como a tesouros escondidos você a procurar, aí você vai achar. Você quer isso de todo o seu coração? Você quer isso de toda a sua alma? Sabe por quê, irmãos? Nós não alcançamos muita coisa que nós queremos, é porque nós realmente não queremos. Nós dizemos que queremos, mas a gente não quer de verdade. Porque se a gente quisesse mesmo, nós estaremos dispostos a pagar o preço que fosse para alcançar aquela bênção, para alcançar aquela posição. Nós não queremos mesmo, a gente quer que seja trazido para a gente de bandeja. Não tem um anjo para trazer isso não para mim já pronto. Não tem não, pastor, um segredo, uns 7 passos. Não tem não, pastor, uma apostila aí de umas 15 páginas para eu fazer isso, isso e aquilo, e esse problema resolver na minha vida. A maioria das coisas, a resposta será não. É no dia a dia, é no suor, é na lágrima, é você se esforçando, é você abraçando, é você querendo, é você desejando, é você renunciando. Porque Jesus disse em Lucas 9:23, se alguém quiser vir após mim, a si mesmo se negue, e dia a dia tome a sua cruz e me siga. Mas precisa haver renúncia. Você quer seguir a mim? Você quer seguir a Cristo? Negue-se a si mesmo dia a dia. E o que é negar a mim mesmo, pastor? É negar isso, a sua vontade, o seu achismo, o seu desejo, os seus senãos, os seus porquês, os seus mas, e entregar-se plenamente à vontade de Deus revelada na Escritura. É para deixar? Está deixado. É para parar? Está parado. É para andar? Eu andarei. E assim o povo aprendeu no deserto. A nuvem para, o povo para. A nuvem anda, o povo anda. Não tem esse negócio de, não, mas hoje eu estou a fim de andar, mas a nuvem está parada. Não, mas eu vou andar. Então vai andar, vai morrer no deserto. Ou então, não, hoje eu não estou a fim de andar, mas a nuvem andou. Não, mas eu não estou a fim de andar hoje, então vai morrer no deserto. A nuvem para, você para. A nuvem anda, você anda. É assim que nós vivemos com Deus. Ele nos guia, Ele nos orienta. Pastor, por que o senhor deixou de fazer tal coisa? Porque Deus falou para mim deixar, para eu deixar. Mas por que você se põe desse jeito na sua casa? Porque eu entendi nas Escrituras que eu devo fazer isso. Mas por que você fala desse jeito? Porque eu entendi nas Escrituras que eu tenho que falar assim. Mas por que você age dessa forma? Porque eu entendi nas Escrituras que eu devo agir dessa forma. Eu entendi assim, o Senhor fala comigo através da Escritura. E quando a nuvem anda, eu ando. E quando a nuvem para, eu paro. E o Senhor tem guardado a minha vida assim. E tem feito com que a minha casa seja liberta do mal, do reino do mal, do homem que diz palavras maldizentes,
da destruição, da desgraça, da ruína. Porque eu decidi apenas aceitar, fazer e desejar de todo o meu coração obedecer aquilo que está escrito. Eu quero obedecer o que está escrito. Eu quero, Senhor, quando eu me ajoelho, eu digo: Senhor, me mostre meus pecados, me revele meus pecados. Eu quero ver onde estão meus erros. Senhor, revela-me. E numa dessas orações, eu já tive que sair de casa, bater na porta de uma outra pessoa, e aquela pessoa saiu: o que foi? Eu vim aqui pedir perdão para você. Porque eu entendi pelas Escrituras que eu preciso fazer isso antes de levar a oferta ao altar, antes de me aproximar de Deus. Se teu irmão tem algo contra ti, deixa a tua oferta no altar, vai, reconcilia-te com teu irmão e depois retorna e apresenta a tua oferta. Então eu falei: eu tenho que fazer isso. E aí eu fui lá, bati na porta, ele saiu, eu disse: eu vim aqui pedir perdão. Eu dentro de mim dizendo: eu sou a parte afetada, eu fui a parte que sofreu prejuízo, mas dentro de mim o Espírito Santo dizendo: mas você tem que agir assim, porque a Escritura diz para você agir dessa forma. E aquela pessoa me recebeu e disse: eu sabia que você vinha me pedir perdão, você tem que se humilhar para mim mesmo. E eu disse: então, eu estou aqui para pedir perdão para você. Você não vale nada mesmo. É verdade. Eu estou muito chateado com você. Eu digo: eu também estou. Somos dois chateados com a mesma pessoa. Eu também estou comigo. Eu não sei se eu vou perdoar. Eu digo: eu não sei se você vai perdoar. Eu sei que eu tenho que vir aqui pedir perdão. A outra parte aí é você. Mas a minha parte é comigo. O que compete a mim eu estou aqui fazendo. E depois de receber alguns impropérios, fui de então liberado, voltei, entrei dentro do meu carro, liguei a chave e voltei para casa chorando, com uma paz que inundou meu coração de uma tal forma, que todo aquele impedimento que havia em minhas orações, em meus cânticos, em minha adoração, caiu por terra naquele dia, para a glória de Deus em nome de Jesus. Mas apenas porque eu decidi obedecer o que está escrito. É para entregar, eu entrego. É para perdoar, eu perdoo. É para abraçar, eu abraço. É para amar, eu amo. É para andar mais uma légua, eu ando. É para dar mais uma túnica, eu dou. É para confiar de novo, eu confio. É para dar mais uma chance. Não, não é para dar mais uma chance. É 7 vezes 7. Não sou eu que coloco os parâmetros na minha vida. A minha orelha está furada. Eu sou um servo de orelha furada. Foi levada a minha orelha ao portal, aos umbrais das portas de Deus um dia, e Ele furou a minha orelha nesses umbrais, e eu me tornei servo dEle. E é Ele quem diz o que eu devo e o que eu não devo fazer. É Ele que me guia. É Ele que diz: Arielson, hoje você vive, vivo. Arielson, hoje você morre, morro. Arielson, hoje você vai, vou. Você não vai, não vou. Você faz, faço. Você não faz, não faço. Você recebe, recebe, não recebo. Você dá, dou. É Ele que me guia, é Ele que me orienta. É Ele que diz o que eu tenho que fazer. Quando eu agir dessa forma, a minha vida estará guardada debaixo da potente mão de Deus. Mas enquanto eu conseguir continuar vivendo no meu achismo, nos meus pensamentos, nesta minha filosofia caída, desgraçada, nesses meus pensamentos de autoajuda, nesses meus direitos infundados, neste meu coração cheio de pecado,
dizendo é seu direito, você tem que ir lá, você tem que bater, não, eu não tenho direito algum, meu direito está cravado na cruz de Cristo, é lá que está o meu direito, eu só tenho aquilo que Ele me dá, eu recebo aquilo que vem dEle. E louvado seja o nome do Senhor por isso, porque a palavra dele diz que a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Pastor, o que eu tenho que fazer essa noite? Primeiro, aceite. Eu sei, e você sabe também, que remédio bom não é aquele com gosto de chiclete. Remédio bom é aquele que você toma fazendo careta, que demora para descer na garganta, que você faz força para engolir. Eu sei, mas quando ele chegar lá no ventre, ele vai produzir vida em você, e a doença que existe não existirá mais. O mal que existe não alcançará mais, porque o remédio da Escritura estará fazendo seu efeito. Esse mesmo homem chamado Charles Haddon Spurgeon, ele fala no seu livro aos seus alunos, ele diz: vocês que pregam a palavra, não retirem os dentes e as garras do leão. Permita que ele rasgue, que ele morda. Porque este rasgar e morder é que vai trazer vida para aqueles que estarão te ouvindo. É que vai trazer vida ao coração daqueles que estarão ali sedentos pela Escritura. Porque, irmãos, quando nós nos aproximamos da Bíblia, pode ser que ouvindo qualquer outra coisa, o nosso coração se alegre, a gente até derrame uma lágrima. Mas quando a gente se aproxima da Escritura, há um vazio dentro de nós, que começa a ser preenchido mesmo contra a nossa vontade. E é este ser, que nós como eleitos de Deus, tem esta ligação com o Eterno, e este ser começa a alegrar-se dentro de nós, a nossa alma começa a folgar dentro de nós, porque diz: aí está a fonte de água límpida, que é a Escritura, que é a palavra de Deus. O Senhor nos convida esta noite, diante da excelência da sua palavra, a aceitá-la, da forma como ela se apresenta. Da forma como ela se apresenta, como bons bereanos, vendo se o que está sendo dito bate. Bateu, bateu, engula. Bateu, bateu, coma. Bateu, está escrito, bateu, então empurre para dentro. Mesmo que o gosto seja de jiló. Desculpa aqueles que gostam de jiló. Engula tudo. Aleluia. Aceite. Segundo, ponha em prática. Pratique. O que eu li hoje, o que está escrito, é para fazer isso, é para perdoar, é para amar, é para ir, é para abraçar, é para se deleitar, é para folgar, é para fazer, é para 49 vezes, é 7 vezes 7. Eu vou agir assim. Eu vou decidir agir assim. E terceiro, desejar de todo o coração. Desejar de todo o coração que isso aconteça mesmo, que a palavra alcance mesmo, não é se esconder como Saul se escondeu, é vir à frente como Davi veio à frente, não é dizer isso não é comigo, não é como dizem aqueles irmãos, pegar a pá e ficar jogando para o lado. Esse aqui é teu, esse é teu, esse é teu. Mas é agir com a enxada, puxando e dizendo: esse é meu, Senhor. Foi comigo, Deus. Eita, Deus, bate mesmo. Eita, Pai, essa doeu, mas tá bom. Eita, Senhor, vai mesmo, corrige, Senhor. Chama na chincha.
Bate mesmo, Deus. Eu estou precisando. Deus, eu estou precisando mesmo de umas chineladas, de umas santas chicotadas. Senhor, eu preciso mesmo. E lembrando aqui de Martinho Lutero que dizia: eu prefiro o chicote de Deus do que os beijos do diabo. Eu prefiro que Deus realmente me exorte, me admoeste, me trazendo a santidade e fazendo eu mais parecido com Cristo Jesus, o nosso Senhor. Cadê a melodia? Vamos lá? Eu queria convidar a Santa Igreja que está aqui essa noite, diante dessa Escritura, diante dessa palavra, diante desse sermão pregado, a nos pormos em pé, por favor. Quando quiser, pode começar. E nós vamos, aqui esta noite, irmãos, a semelhança do povo de Israel, à frente da porta das águas, em Neemias capítulo 8, fazermos um santo concerto com Cristo e dizermos ao Senhor: Senhor, eu recebo, eu quero isso na minha vida, Senhor. Eu quero ser guiado pela Escritura. Eu não quero ter conhecimento da Escritura. Eu quero viver a Escritura. Eu não quero apenas conhecimento da Escritura. Eu quero viver. Eu quero viver. Eu quero exalar o perfume de Cristo. Eu quero exalar na minha vida cheiro de vida para a vida. Eu quero, Senhor, ser olhado e dizendo: ali vai um homem de Deus, ali vai uma mulher de Deus. Eu não quero ser instrumento de tropeço, eu quero ser instrumento de edificação e crescimento. Eu não quero ser instrumento de fofoca, eu quero ser instrumento de proclamação do Evangelho. Eu não quero ser instrumento de partidarismo. Eu sou de Paulo, eu sou de Pedro, eu sou de João, eu sou de Apolo. Não, Senhor, eu sou de Cristo. Eu sou de Cristo. O meu nome está escrito no livro da vida com o sangue de Cristo. Eu não quero ser instrumento de discórdia. Eu quero ser instrumento de paz. Vamos adorar ao Senhor enquanto oramos? Tua palavra é luz para o meu caminho. Tua palavra é lâmpada para os meus pés. Tua palavra é luz para o meu caminho. Tua
Meus irmãos, se você está aqui essa noite, se você deseja que nós oremos por você, por sua vida, levante uma de suas mãos, você que deseja a oração para viver assim, para viver desse jeito. Você que levantou a mão, você pode vir aqui à frente rapidinho? Venha como uma atitude de fé, dizendo a Deus: Senhor, eu quero viver assim, Senhor. Eu quero viver desse jeito aí, de acordo com a Escritura, de acordo com a palavra. Eu quero viver, Senhor, assim. Aleluia. Pode vir mais para frente, gente. Pode vir mais para frente. Pode vir, aproxima aqui que o corredor está cheio. Oh, irmãos, é a palavra que guarda nós. Foi dito aqui na conferência de mulheres, eu guardei, que o verdadeiro culto de libertação é o culto onde se ensina a palavra. O verdadeiro culto de libertação é culto de doutrina, é culto da palavra, é culto de ensino, onde a palavra é explicada, onde a palavra é pregada expositivamente, aonde há compromisso com a pregação séria da Escritura. Os pastores podem me acompanhar aqui, meus amigos, nessa oração. Os presbíteros também, conselho que quiser, os presbíteros que puderem também, venham para nós orarmos aqui. Pode aqui por cima mesmo. Enquanto isso, você vai falando com Deus onde você está. E você pode já colocar sua vida diante de Deus e dizer: Senhor, o Senhor sabe quem eu sou. O Senhor sabe qual é a minha situação aqui essa noite. O Senhor sabe o jeito que eu estou aqui. Eu preciso, Senhor, renovar a aliança contigo. Eu preciso, Senhor, ter a minha vida tocada por Ti essa noite. Eu preciso, Senhor, me aproximar da Escritura. Eu preciso, Senhor, desejar com todo o meu coração. Fale com Ele. Como em meio a um deserto, como o orvalho que desce em plena terra seca, e dela faz surgir verdes pastos. Como o orvalho que desce em plena terra seca, e dela faz surgir verdes pastos. Quero fazer valer Tua palavra em mim, para que o doente tenha onde se curar. Quero fazer valer Tua palavra em mim, para que o mundo saiba que Tu és Senhor. Tu és Senhor. Tu és Senhor Jesus. Nosso Pai Celestial, nosso Pai Celestial, eu não me canso de falar, Senhor, que tão certo como o ar que nós respiramos, o Senhor está nesse lugar, pois é a Tua casa, casa de oração, casa onde a Tua igreja se curva diante do Senhor, em adoração, em louvor, em gratidão. Nós estamos bem na Tua presença, Senhor. E como não há nada em nós encoberto que o Senhor não saiba,
Não há nada em nós que o Senhor não entenda. Nós estamos como que desnudos em Tua presença. E estamos expressando diante do Senhor, nesse exato instante, o desejo mais profundo do nosso coração, que é conhecer ao Senhor. Conhecer ao Senhor. Pedir ao Senhor que a Tua palavra seja colocada em nós em profusão, Senhor, de tal forma que ela salte de dentro para fora, nos direcionando em todos os instantes de nossas vidas. Esse povo todo que foi chamado aqui à frente hoje, todos nós que saímos de nossas casas, estamos aqui assentados ou em pé nessas cadeiras, foi o Senhor que nos atraiu, foi o Senhor que nos chamou, para nos orientar, para nos corrigir, para nos ensinar a Sua palavra, Senhor. Mas hoje aqui, Senhor, estamos dizendo: Pai, eu quero viver segundo os Teus padrões, segundo a Tua vontade, segundo o Teu caminho, pois a Tua palavra está guardada dentro do meu coração, e é por ela que eu vou andar, Senhor, é por ela que eu vou viver, Senhor. É pela Tua palavra, que é viva, que é eficaz, mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. É por ela que eu vou viver, é por ela que eu vou me envolver, Senhor. Dá que o testemunho de vida de cada um de nós, Senhor, exale o bom perfume de Cristo, o perfume de vida, Senhor. Oh Deus! E como o Senhor conhece os nossos corações, aquilo que não está de acordo com a Tua vontade, Senhor, muda essa noite, arranca de nós, Senhor, e dá, Senhor, que nós sejamos um povo de uma fala única, um povo que adora somente o nosso único Deus, Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Oh Deus eterno, transforma o que precisa ser transformado, muda o que precisa ser mudado, para que em todo o tempo nossas vestes sejam brancas diante do Senhor, levantando mãos limpas diante do altar do Senhor, Pai Celestial. É a Tua igreja que te aguarda, Senhor, é o Teu povo lavado pelo sangue do Senhor Jesus, que espera a Tua vinda, Senhor, e que quer viver esses dias, Senhor, que temos para viver segundo os Teus preceitos, segundo a Tua vontade. Oh Deus eterno, glorifica Teu nome em nós, dá que os homens vejam a glória do Senhor em nós, e nós nos rendemos a Ti essa noite, Pai. Nós nos rendemos a Ti essa noite, Senhor, dando graças ao Senhor, em nome de Jesus, nosso Salvador. Amém, Senhor. Amém. Aleluia. Aguarde aí, querido, por favor. Recebam a bênção. Eu queria pedir a todos os pastores, presbíteros, que estendam as mãos sobre o povo, mais uma vez. E a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e as consolações do Espírito Santo de Deus, seja sobre nós que aqui estamos, o povo de Deus que está em casa, o povo de Deus espalhado em toda a face da terra, agora e sempre. Glória a Deus.